Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Chegando por aqui com mais um vídeo sobre o Palmeiras, segunda-feira na braba, final das quartas de final do Paulista. Rolou uma resenha, né? Santos eliminado e a do Corinthians passou perto, mas infelizmente se classificou. E agora o Palmeiras enfrenta o São Paulo na semifinal e o Corinthians no Novo Horizontino. A gente vai falar sobre um reforço aí pro São Paulo dentro, né, do clássico. Reforço não, vamos ver qual é que vai ser aí pro São Paulo no Choque Rei. Tem cria da base aí sendo emprestado para adquirir mais rodagem e uma novidade aí sobre a negociação com o Nino. Eu sei, a gente já fez bastante vídeo sobre a negociação com o Nino, mas vocês sabem, esse tipo de negociação não é fácil e não tem que negócio, se tá enrolando não vem, se vazou não vem. A gente sabe que um monte de negociação vazou e veio, o próprio John Arias, né, mas a gente sabe que algumas são mais simples, algumas outras não, então é assim que funciona, beleza? Então já deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante pra gente iniciar essa semana, que seja uma semana muito boa pra gente, tanto no Brasileiro quanto no Paulista, né? E é isso. Vamos falar aqui primeiro sobre o Sorriso aí, ó, a apuração dos amigos do nosso palestra, é que o Sorriso, um dos destaques aí da equipe sub-20, né, na Copinha, ele ficou próximo de deixar o Palmeiras para o UFC Banias dos Emirados Árabes, e aí no caso seria até talvez uma venda e tudo mais, acabou não acontecendo, e agora o Palmeiras pode emprestar ele aí pro Avaí, né, numa negociação aí que tá avançada para ele pro Avaí, para disputar a Série B em 2026, e segundo o nosso palestra aí, já tá bem avançado, tá? Já tá bem avançada a negociação e eu acho isso muito interessante, esse tipo de coisa. O Sorriso, pra quem não viu, eles até fizeram aqui sobre a trajetória dele, né? Ele tá no clube desde 2024, então ele chegou muito, recente aqui no clube, né? A Copinha, inclusive, tem papel fundamental na trajetória do atleta. O Sorriso chamou a atenção do Verdão após se destacar pela competição 2024 pelo Guaratinguetá. E ele deu uma entrevista, né? Que tava pensando em encerrar, né? Tava pensando em parar de tentar ser jogador, que a gente sabe, né? Ele já tem a idade avançada pra base, né? Ele já passou ali da idade do sub-20, mas ele mesmo falou que na cabeça dele era a última copinha, ele ia jogar e depois já ia tentar outras coisas, e aí teve a oportunidade no Palmeiras. Olha como que é maluco a vida, né? Acabou indo bem, acabou tendo essa oportunidade, e aquele negócio, pode ser, mano, que inclusive ele nem venha a ser um jogador profissional do Palmeiras, ter uma rodagem boa no Palmeiras. Vamos ver como que vai ser ele agora no Avaí, né? Pode ser que também, né, evolua agora no Avaí e volte aqui pra jogar no Palmeiras, só que olha como é legal, né, cara? E a gente sabe que, pô, o cara vai jogar no Avaí, numa Série B, provavelmente já tem um salário legal ali na base, né? Não sei como que vai ser essa questão, se o Palmeiras vai pagar o salário dele lá pro Avaí, o Avaí paga, mas não deve ser um salário ruim também, especialmente pra média brasileira. E aí nessa o cara vai conseguindo, né? Às vezes pega daqui a pouco uma Europa, um mercado talvez um pouquinho mais periférico, mas que ainda paga-se muito bem, e o cara consegue mudar de vida, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo isso, de verdade. Claro que a gente quer que todos os meninos que aparecem deem muito certo, regassem pelo Palmeiras e seja uma venda de milhões pra Europa, mas às vezes não é, né? Ainda mais no caso do Sorriso aí, que ele foi já meio que ali no limite, né, pra chegar no sub-20 e tudo mais. Então assim, cara, é muito legal que ele provavelmente tá ajudando a família, tá mudando de vida, isso é muito bom. E pensando na parte esportiva, na parte do Palmeiras, esse lance do empréstimo pode ser bom, porque pode ser que de fato ele realmente faça uma boa temporada e o Palmeiras olhe com outros olhos. Aí ano que vem, Paulista, faz um teste, quem sabe, né? Até porque o Paulista esse ano aqui, esse novo formato foi muito rápido, então meio que sim, o tempo de testes que ele poderia ter, ele tava na copinha, né? Então pode ser que ano que vem mude alguma coisa, mas de primeira mão, sim, é interessante o empréstimo. Acho que é inteligente aí dentro daquilo que o Sorriso, a gente viu do Sorriso, dentro daquilo que ele pode apresentar. Beleza? Ó, eu vou falar aqui já sobre o Choque Rei, sobre esse reforço ou não do São Paulo para o Choque Rei, mas eu quero dar um recado importante para vocês aí do aplicativo Gringo, para você que precisa parcelar
o seu IPVA em até 12 vezes. Você consegue isso no Gringo pelo cartão, ó, QR Code na tela, é de graça, tá? Muito importante enfatizar isso, o aplicativo é de graça e você pode também emitir a sua CRLV ou a sua CNH digital e, claro, consultar ali multa, licenciamento, ficar tudo em dia ali em relação ao seu IPVA para não ter problema e fica tranquilo na questão de pagamento. Sei que, pessoal, pô, é um aplicativo, ele é oficial, ele não é, ele é regularizado aí, credenciado pelos principais órgãos de trânsito do Brasil, tá? Então, baixa aqui o aplicativo do Gringo, que é de graça e você pode aproveitar aí para deixar tudo em dia. A gente sabe, começo do ano é complicadíssimo, né? A gente sabe que é complicado no futebol e é complicado na vida também, que vem tudo de uma vez e às vezes você não sabe como, né, parcelar, como lidar com essas dívidas aí, com essa conta, né, com essa conta que chega aí em relação ao IPVA, licenciamento, e o Gringo te ajuda nisso. Então, QR Code na tela, o link fixado no comentário ou na descrição, não tem desculpa, dá tranquilo para você baixar aí. E é isso, Gringo, o melhor amigo do motorista, tá? Deixa seu fluxo de caixa aí em dia, assim como o Palmeiras tem feito, né? Palmeiras, você viu que o Palmeiras contratou o John Arias lá e parcelou. Você viu que o Palmeiras contratou o Marlon Freitas e parcelou. Então, pô, se o Palmeiras tá fazendo isso, você também pode fazer, beleza? Gringo, o melhor amigo do motorista. Vamos falar agora sobre o Lucas Moura, será que ele vai jogar ou não? O Lucas Moura que tem uma questão com o sintético, né? Ele ainda tem esse problema que às vezes não joga contra o Palmeiras, né? Por ser sintético. E aqui eu peguei até uma colinha da minha queridíssima esposa, que vocês imaginam como que tá essa semana aqui em casa com Palmeiras e São Paulo pela semifinal. Eu tenho a impressão que é o, sei lá, o Choque Rei número 200 que a gente vai assistir, impressionante, cara. Mas, segundo aí o André Hernan, né, o André Hernan, ele colocou aqui que o Lucas Moura deve jogar contra o Palmeiras, tá? Ele vai jogar contra o Palmeiras, o jogador que... Eu vou até... Você dizer, pô, por que ele tem tanto medo do sintético? Aí eu vou dar um contexto aqui, ó. No ano passado, justamente na semifinal do estadual contra o rival, contra o Palmeiras, né? Ele sofreu um estiramento na cápsula posterior do joelho no Allianz Parque no dia 10 de março, que tirou ele de boa parte da temporada. Então, assim, até conversei com a minha esposa, né? Essa lesão dele ocasionou outras, né? Então ele teve problemas durante toda a temporada por causa dessa lesão. Mas aí, cara, assim, eu sei que aí é do jogador, né? Ele fica encanado e tal, mas, mano, poderia acontecer em qualquer lugar. A gente sabe que o Allianz Parque tava com um problema no sintético, por isso até, inclusive, tá mudando, né? O do Barueri é mais novo e muito menos desgastado, até porque não tem shows e os jogos, né, são bem menos, assim. Então... o Lucas Moura até... que às vezes eu brinco também que ele mete atestado, né? Mas a gente entende, né? O jogador se lesionou ali num gramado específico e ele tem essa encanação. Mas eu não sei, né? É difícil a gente afirmar que essa lesão foi de fato por causa do sintético, até porque o Palmeiras, que joga sempre no sintético, tem poucas lesões. Até teve aí recentemente, mas teve lesão, inclusive, foi em gramado natural. Tipo, o Lucas Evangelista foi naquele gramado horrível da Arena Fonte Nova. Esse ano, por exemplo, a gente teve uma lesão ali do Andrés Pereira, que não foi tipo de, sei lá, de mudança de direção, nada, né? Ele cai em cima do ombro e tudo mais. Ano passado, inclusive, teve duas lesões, né, no ombro ali, que foi do Veiga e do Maurício. Aí, acho que a lesão mais grave que a gente teve no sintético foi do Dudu, né? E ali foi realmente muito grave. Mas não é uma lesão que, assim, a gente nunca viu no gramado natural, né? A gente também viu esse tipo de lesão no gramado natural. Então, por isso é muito difícil afirmar. Mas, dito isso, né? O Lucas Moura deve jogar aí contra o Palmeiras, então, né? Tem melhorado de produção. O São Paulo começou mal de Paulista, né? Muita gente desacreditando, mas muitos São Paulinos acreditando, tá? Tinha muito mais São Paulinos acreditando do São Paulo do que rival. Começaram mal o Paulista, foram subindo de produção
e agora, né, se classificaram aí contra o Bragantino, que era um time que inclusive tinha tomado só 2 gols no campeonato, tinha a melhor zaga e o São Paulo conseguiu fazer 2 gols no jogo, então o São Paulo tá numa uma crescente importante, e o Lucas Moura é um dos mais importantes aí, tem jogado aí, né, Lucas Moura, Luciano, Caleri, mais pra frente aí durante a semana, inclusive acho que eu vou trazer a Vanessa aqui pra falar detalhes sobre o time, que é importante também, né, que nada melhor do que quem tá lá quem tá trabalhando diariamente com o São Paulo para falar sobre isso, mas o Lucas é muito importante no time dos caras e nesse momento de crescimento deles, né? Então é um reforço, sim, pros caras, não dá pra, né, descredibilizar, não dá pra tirar, porque realmente joga muita bola, né? Mas o Palmeiras já enfrentou o São Paulo com ele e conseguiu se dar bem. Então, atenção redobrada aí, senhor Marlon Freitas. Vai ter que correr um pouquinho, porque o Lucas, apesar das lesões recentes, apesar da idade, o homem é um raio, né, cara? É embaçadíssimo. E é isso, né, cara? Momento. Acho que os dois times estão crescendo, tá? Os dois times estão crescendo. Eu acho que o Palmeiras tem um pouco de favoritismo por jogar em casa. E ao meu ver, hoje tem mais opções de banco, né? Hoje tem mais, por exemplo, nessa final de semana a gente tinha Felipe Anderson e John Arias no banco e os dois entraram, inclusive, né? Os 2 últimos gols aí saem de jogadas deles. Então, a gente talvez tenha mais opção hoje, não sei se o John Arias até no final de semana que vem ainda será banco, que já entrou regaçando, né? Vamos ver agora contra o Fluminense, ele joga também. Mas é isso, tá? Então o Lucas Moura joga contra o Palmeiras no final de semana, no Choque Rei de semifinal de Paulista, hein? Ó, vamos falar agora sobre o Nino. Qual que é a novidade sobre o Nino? E, ao meu ver, é uma novidade importante, por quê? Informação aqui também, assim como lá na primeira notícia nossa do nosso palestra, é que a Leila tá repetindo a estratégia pelo John Arias, tá? Que ela tá, pra quem não sabe, a gente já falou sobre isso, a Leila entrou mesmo na negociação pelo John Arias, conversou com a esposa ali, ajudou a convencer também a vir pro Brasil, então ela foi importante demais, não só nessa, em outras negociações também, mas essa aí do John Arias, ela foi muito importante, e agora ela faz a mesma coisa, tá? Segundo o nosso palestra aí, ela entra também nessa negociação para tentar convencer a família, as pessoas ali próximas, né? Staff, família, as pessoas próximas do Nino, tentar convencer ele vir aqui também. Porque a gente sabe, né? O Palmeiras aí, ao que tudo indica, deve fazer ali uma proposta na casa dos 14 milhões de euros, né, que dá muito dinheiro, e tudo bem, pô, o Zenit às vezes pode estar convencido, né, tá difícil, a gente sabe como o Zenit tá, o Palmeiras mandou, inclusive, um representante pra lá pra conversar com ele e tudo mais, lá na pré-temporada do Zenit e tal, então é uma negociação difícil, porém, eu sempre falo aqui, e a gente tem visto que isso é fato, quando tem a vontade do jogador, mano, esquece, acontece, né? A gente teve o exemplo agora do John Arias, teve Vitor Roque, teve Andrés Pereira, teve Paulinho, teve um monte de negociação aí que a gente sabe que a vontade do jogador pesa no Felipe Anderson, é um bom exemplo também. Então, convencer o Nino, e especialmente convencer a família, convencer a esposa do cara, filho, isso ajuda, porque assim, como em acho que todo segmento da sociedade, as mulheres dos jogadores, vamos falar o português correto, mandam no bagulho, né? Mandam mesmo, elas que é aquele negócio, né? A última palavra é sempre do homem, sim senhora, vamos sim, ele concordando com ela, né? Porque a gente sabe que a esposa ali tem uma influência muito grande, né? E, cara, não tem como não ter, né? Porque, assim, especialmente, inclusive, quando tem filhos envolvidos, é ela que vai definir também onde pode ser melhor ali pra cuidar, até pra estudo, pra coisas assim do tipo. Então, isso tem um impacto muito grande. A gente tem visto, de fato, que tem um impacto muito grande. O John Arias, inclusive, até legal o vídeo da TV Palmeiras dele chegando ali no aeroporto, né? Ele chega com a filhinha dele, chega com a esposa e chega com um cachorrinho, assim. Então, e aí ele fala ali até um pouquinho sobre São Paulo, né? Ele fala sobre as similaridades de São Paulo com outros lugares que ele tá morando, inclusive ele vem do inverno lá, né, da Inglaterra pra vir aqui pro Brasil nesse calor que a gente tá vivendo, e a gente sabe que essa decisão dessa mudança, o cara não toma sozinho, né, às vezes tem jogador
mais, digamos, que comanda um pouquinho mais a carreira, e às vezes a gente sabe que tem jogador que vai muito pela família, ou que vai muito pelo agente, né? Então, digamos, essa cobertura, fazer todo esse, como o pessoal gosta de falar aí no meio empresarial, nesse 360, de pegar tudo que envolve o jogador lá, é muito importante. E a Leila entrou nessa negociação do Nino para fazer isso também, ao que tudo indica. A gente tá gravando aqui, ó, 23 de fevereiro. Tá? A janela fecha dia 3 de março, então tá muito perto do fechamento da janela, ao que tudo indica. O Nino, dando tudo certo com o Nino, o negócio deve vir realmente pro meio do ano, tá? Pra vir pro meio do ano e aí pegar segundo semestre, depois da Copa do Mundo, Libertadores, Copa do Brasil, tudo que tem aí, e reta final do Brasileirão, que é importante demais. Seria muito legal se o Nino chegasse amanhã e jogasse a semifinal contra o São Paulo, seria legal, mas eu acho que inclusive hoje, a gente viu até inclusive uma evolução aí no Murilo, parece, ouviu a negociação com o Nino, o homem já começou a jogar bola, então assim, eu acho que hoje o Palmeiras consegue segurar bem até o meio do ano com os zagueiros que tem, e aí o Nino, pra mim, já falei que chega pra ser, inclusive, um jogador que pode ser o substituto do Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, a gente sabe da importância dele, sabe da liderança e tá jogando muito ainda, né? Vai jogar muito por muito tempo ainda, mas a gente sabe, é importante já pensar a gente sempre pensou no companheiro dele, hoje a gente talvez tenha que pensar realmente no substituto, e pra mim, o Nino é o nome mais forte dos que a gente tem por aí no mercado, beleza? Então é isso, falamos aí sobre Sorriso, empréstimo do Sorriso, falamos sobre Lucas Moura jogando o Choque Rei, tem recado da Gringo, o link aí, lembrando, na descrição, no comentário fixado, e falamos aí também sobre Nino, a negociação por Nino com novidades, beleza? Deixa a sua inscrição no canal que é muito importante, ótima semana pra gente aí, que Deus abençoe todos vocês, tamo junto.